Olá, pessoal. Eu sou Guilherme Massal e estamos iniciando mais um Leituras Progressistas. Olá, gente. Eu sou a Débora Vanessa. O Leituras é o nosso clube de leituras aqui do coletivo Dever da Esperança, e a gente tem se debruçado sobre uma série de livros, artigos, músicas, uma série de materiais audiovisuais que estejam no campo da democracia, dos direitos humanos, do progresso, do desenvolvimento, e a gente traz essas discussões com base na literatura para que a gente consiga aprofundar. Então, a gente recebe uma série de convidados e convidadas, ou, de vez em quando, está somente eu e Débora aqui, como hoje. Para quem não conhece o Dever da Esperança, nós somos um grupo de esperançosos que acreditam no Brasil e que apoiam o Projeto Nacional de Desenvolvimento proposto pelo Ciro Gomes. E nós nos reunimos no Spaces do Twitter, no Clubhouse, no Instagram, no Facebook e no TikTok para debater o projeto, trocar ideias e discutir as soluções para um novo Brasil. Então, a gente tem realizado a leitura aqui do livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Então, a gente te convida a participar dessa leitura. Então, se você tem um livro físico, no Kindle, ou PDF, ou em outro formato da sua preferência, venha ler conosco. A gente faz essa leitura crítica, então são uma série de episódios, a gente tem chamado pessoas para ilustrar e ajudar a gente a aprofundar em alguns temas. Nas últimas lives, a gente teve um aprofundamento muito sobre uma parte econômica, em que a gente ficou discorrendo sobre as raízes da crise econômica. Então, hoje a gente vai trabalhar também nessa continuidade desse histórico que o Ciro faz, e a gente chega na fatídica Operação Lava Jato, que sem dúvidas marca em muito a nossa história recente e o nosso contexto social, político e econômico. Vamos à leitura? Nós vamos começar a gente vai dar continuidade à leitura a partir da página 67, o efeito Lava Jato. A Operação Lava Jato poderia ter prestado um serviço importante e histórico ao Brasil, que sofre cronicamente com a impunidade das classes política e empresarial. Suas revelações evidenciaram aos brasileiros o controle do país pela plutocracia através da força do dinheiro sujo. Não devemos, no entanto, nos acompliciar com outra espécie de crime, mais grave ainda que os primeiros, que é o desrespeito à Constituição e aos direitos individuais por parte de alguns membros do Judiciário e do Ministério Público. A corrupção rouba nosso dinheiro e nosso trabalho. O vilipêndio do Estado de Direito rouba a nossa liberdade e a nossa justiça. A força-tarefa da Lava Jato muitas vezes não agiu com a responsabilidade requerida para a operação tão crucial, desprezando a preservação dos empregos e riquezas produzidas pelas empresas envolvidas, como ocorre em todo o mundo desenvolvido. Corrupção é praticada por pessoas físicas, não por empresas. Devemos punir as pessoas responsáveis pela corrupção, condenar CPFs e não CNPJs. O resultado é que a Lava Jato comprometeu cadeias inteiras de nosso já combalido setor industrial, particularmente a cadeia do petróleo, indústria naval e engenharia civil, causando um impacto no PIB que já pode ter ultrapassado os 5% desde agosto de 2014. Sem contar a paralisação do programa nuclear brasileiro, fato que merece apuração mais aprofundada. O quanto essa operação teria se valido de informações de serviços de inteligência estrangeiros interessados diretamente em desmontar certas cadeias produtivas brasileiras? Recente entrevista do ex-embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, torna essa pergunta algo que merece uma consideração séria. Mesmo porque, na sequência dessa operação, Jair Bolsonaro ainda entrega aos Estados Unidos a possibilidade de entrar no setor de engenharia civil do Brasil. As estimativas indicam que o volume total de desvio de dinheiro apurado pela Lava Jato poderia ter chegado até 16 bilhões de reais.
Passa na cabeça de alguém que tal volume de dinheiro poderia transitar de corruptores a corruptos sem a ajuda central de parte dos bancos? Fica evidente também, por esse ângulo, o caráter omisso e interesseiro, quando não pura e simplesmente cúmplice de alguns agentes da Lava Jato. Perfeito. Continuando na página 69, da mesma forma, faltou várias vezes a essa operação o cuidado necessário para não jogar todos os políticos na mesma vala comum, criminalizando com vazamentos espetaculosos e seletivos meras doações legais e declaradas, misturando propina e doação oficial no mesmo cesto. Quando se faz isso, em vez de livrar a política do crime, se criminaliza a atividade política. O efeito é deslegitimar a representação popular e o sufrágio universal, e legitimar ambições de pessoas não eleitas que querem usurpar funções de instituições que extraem sua legitimidade da vontade popular, diretamente expressa através do voto. Ao, entre aspas, saírem de suas caixinhas, ou seja, ao perderem os limites constitucionais de atuação, em alguns momentos, membros dessa operação colocarão em risco não só ela própria, semeando nulidades que podem servir para a anulação de sentenças no futuro, como aconteceu com as operações Satyagraha e Castelo de Areia, como o próprio Estado de Direito. Não queremos uma democracia sequestrada, nem pelo poder do dinheiro da corrupção, nem pela usurpação do poder concedido pelo sufrágio universal. A delação premiada é um instituto precário. Por isso, a lei prevê que, sem a paralela produção de provas sobre o conteúdo da acusação, ela não pode ser usada para condenar ou reduzir pena. Isoladamente, ela não tem valor de prova exatamente porque é feita por um criminoso confesso, e em vista do prêmio de redução de pena, podendo ser usada como arma contra inimigos políticos. No caso concreto da Lava Jato, também assistimos à prática de prisões provisórias, indefinidas para forçar delações, o que compromete sua credibilidade, assim como as empresas envolvidas. Sinto-me com autoridade para chamar a atenção para todas essas questões e fatos, porque, como sou obrigado a lembrar, não fui sequer citado nem nesse conjunto de delações que alcançam 20 anos de vida da política nacional, nem em qualquer outro escândalo. É claro que ser acusado sem provas na delação de um criminoso confesso não significa nada. Ainda assim, creio ser esse um fato digno de nota. Sempre tive um comportamento intransigente com a corrupção e nunca sequer respondi ao inquérito, nem para ser absolvido, mesmo tendo sido deputado estadual, federal, secretário de Estado, prefeito, governador e ministro 2 vezes. Ainda gostaria de lembrar que a destruição econômica do país não é causada por esses desvios éticos, mas sim por nossa desindustrialização e escoamento de nossos recursos para os juros da dívida interna. Apesar do terrível impacto moral na sociedade, razão pela qual o combate à corrupção não deve ter tréguas, seu impacto no orçamento nacional é extremamente limitado, ao contrário do que a imprensa faz parecer. Mesmo porque a corrupção leva predominantemente um percentual dos recursos para o investimento do Estado. E em 2017, os investimentos federais foram previstos em 1,4% do orçamento. Enquanto isso, perdemos quase 10% deles no pagamento de uma das taxas de juros mais altas do mundo. A corrupção, sendo uma distorção gravíssima, porque destrói a confiança da população no sistema, não é a causa do nosso atraso econômico. Essa é uma narrativa falsa imposta por aqueles que não querem mudar o modelo que fracassa inapelavelmente desde os anos de 1980.
e que poderia ser perfeitamente chamado de corrupção institucionalizada, pois é o sequestro do Estado e de suas energias por uma minoria de poderosos barões do sistema financeiro. O aumento da corrupção é só mais um sintoma de nossa degradação como sociedade e da percepção generalizada da injustiça e impunidade. Muito interessante isso aqui que ele está falando, né? Bastante. Porque aqui ele está colocando que, apesar da corrupção, não é o problema não está na, assim, não que não seja um problema, é um problema porque, de fato, há desvio de recursos e o dinheiro não chega onde precisa chegar. Mas, ainda assim, o dinheiro que é desviado é só 1,4% do destinado para o investimento. Então, assim, a corrupção incide no dinheiro que seria do investimento, enquanto que a gente destina 10% do orçamento para pagar juros para bancos, para o pessoal do mercado financeiro. Difícil, né? Difícil. Interessante aqui o que ele coloca sobre a questão do estrago que se faz no imaginário, até por conta da credibilidade, né? Da credibilidade das instituições. Com essa espetacularização da Lava Jato, do processo criminal, você acaba perdendo a fé pública e a credibilidade, você não, né? Nós todos, a sociedade como um todo, perde a credibilidade e perde a confiança nas instituições. O estrago é bem grande. Tem outro ponto. Você leva a opinião pública ao nível de tensionamento que as pessoas apoiam um candidato que se dizia outsider, fora da política, apesar de ter 30 anos de vida política, fascista de carteirinha, aí para o posto da presidência. Então, assim, é uma loucura, né? Como isso tensiona. Eu acho muito bacana quando o Ciro coloca que deve-se julgar o CPF, a pessoa física, e não o CNPJ. Porque o CNPJ, ele tem uma série de trabalhadores que não tem qualquer relação com o que foi feito, com o mal feito, né? E foram demitidos. A gente viu o processo de destruição da questão da infraestrutura, dessas grandes empreiteiras, né, que tinham uma força de trabalho muito grande, empregavam uma força de trabalho bem extensa, foi destruído. E ainda, inclusive, tem um outro apontamento de como a Lava Jato, ela também fez uma sombra na nossa soberania enquanto país, quando o Brasil, quando as estatais, a Petrobras e até outras empresas têm que responder à justiça americana, tem que pagar indenizações muito maiores do que o que foi conseguido ser recuperado na Operação Lava Jato pelos promotores. Então, em algum ponto, a gente começa a responder para uma justiça de outro país, isso, assim, fere uma série de princípios da nossa própria soberania. E eu acho que isso é muito grave. A Lava Jato, obviamente, ela nasce com uma semente boa, né, entre aspas, o combate à corrupção, mas essa espetacularização dessa força-tarefa, querer construir uma identidade de herói, o juiz herói, os promotores heróis. Não, eles não são heróis. São funcionários do Estado, cada um com funções muito bem descritas, que tem que fazer cumprir as leis. E não se acompliciar do poder, não querer tirar disso um mérito, fazer um marketing. Então, isso eu acho que é o mais grave, o mais sintomático de como a nossa democracia ela não vai bem. Grave, inclusive, acrescentando um ponto na sua fala, que a questão dos próprios procuradores e promotores públicos e investigadores respeitarem a lei, né? Porque não dá para você querer combater a corrupção alheia agindo de forma corrupta, né? Como que eu vou combater o crime agindo de forma criminosa? Então, assim, é um contrassenso. Com relação ao que você colocou do Salvador, você colocou assim, na verdade o Ciro comenta, né, a importância de você preservar os CPFs, preservar os CNPJs e responsabilizar
ele usou o termo punir, mas acredito que o responsabilizar seja mais adequado, os CPFs, porque até pelo impacto que causa e em cadeia, né? Porque assim, são várias pessoas que ficam desempregadas e tem uma cadeia que funciona em torno não só dessas pessoas, mas assim de um comércio que funciona no entorno das empresas. Assim, o impacto é muito maior do que aparenta ser, né? Não é só para a empresa em si ou para aquelas pessoas que perderam seus empregos. Você impacta todo um sistema ali, né? Com Enfim. certeza. Eu vou pegar aqui uma reportagem. O Ciro entrevistou, não sei se você vai lembrar, Débora, é o Kaká e numa Ciro Games, que é um advogado bem famoso da Lava Jato. Sim. E o Kaká, eu estava olhando aqui uma reportagem, deixa eu pegar. Então, tem essa reportagem aqui no portal Seu Dinheiro. E o Kaká, esse advogado bem famoso, que o Ciro entrevistou, ele aponta que é o seguinte: Kaká diz que há comprovações de que, na verdade, a Lava Jato teria causado um prejuízo perto de 172 bilhões de reais, além de, entre aspas, na fala dele, mais de 4 milhões de desempregados, com as consequências para as empresas envolvidas. No seu entendimento, a Lava Jato não contribuiu para a construção de um sistema de anticorrupção eficaz. Diz ele: nós que criticávamos os excessos, tínhamos de ouvir desse grupo que nós éramos contra o combate à corrupção. Nada. Eles são muito fracos em termos de direito, mas eles são muito bons de marketing. Só que isso não se sustenta o tempo inteiro. O Cacai comenta, referindo-se aos responsáveis pela operação. Então a gente vê, né? Gerou um prejuízo, gerou desemprego e o desmonte de uma cadeia produtiva a interesse de quem, né? Vai só combater a corrupção como um valor moral, como um valor ético, que está no cerne, acho que no imaginário da nossa população, mas a que custo, né? E como? Então, a gente precisa aqui ressaltar que nós não somos contra o combate à corrupção. Na verdade, a questão foi o método usado. O método foi inadequado, a forma como a operação se deu foi inadequada. Né? Eles infringiram uma série de leis, desrespeitaram, não respeitaram os princípios, contraditórios para a defesa de vários dos envolvidos. Então, o método está errado, ninguém é contra, mesmo até todos os críticos, eles não são contra a operação, mas a forma que a operação se deu, o método foi errado, né? A aplicação da operação se deu de uma maneira inadequada. Não, com certeza. Reforçar, a gente não é contra, a gente é a favor, mas o método e entender que, assim, não é só uma força-tarefa que vai livrar o país da corrupção. O Ciro, naquele seminário de combate à corrupção que ele promoveu, ele fala que a corrupção é uma coisa que não vai acabar, mas que a gente precisa investir em instituições, em ações de longo prazo e em políticas estruturais, inclusive educação, outros instrumentos, para que a gente realmente consiga avançar. Eu acho que esse é um ponto central desse fenômeno. A gente não pode querer levar o discurso midiático de um combate à corrupção, que é vazio, de querer criar heróis, que vai dar margem para entrar um outro personagem autoritário, como o Bolsonaro, ou mesmo que pessoas com interesses muito escusos a serviço de outras potências estrangeiras usem isso para tentar acabar com a nossa soberania enquanto nação. Eu acho que isso é um ponto bem importante para a gente sempre refletir. E apesar desse trecho que o Ciro fala do Lava Jato ser bem curto, né, é um trecho que traz muito desse pensamento, de como esses instrumentos são também usados a serviço de quem. Sem contar o impacto que isso tem na fé pública, né, na confiança da população como um todo nas instituições.
nas instituições, na justiça, no Ministério Público, em todos os representantes que representam, que tem no imaginário, que teriam representação no imaginário popular de respeito, de credibilidade, de confiança. Seguimos na leitura na página 71, Democracia Golpeada. Outro componente básico da pior depressão da nossa história é a crise política causada pelo golpe de 2016. Remédio para o governo ruim é pressão popular e, no limite, as eleições seguintes. Impeachment, em nossa Constituição, é um remédio extremo para retirar um presidente contra o qual haja provas de crime de responsabilidade dolosamente praticado no exercício do mandato. É um processo político, pois levado a cabo pelo Congresso Nacional, mas que não pode prescindir do elemento jurídico e legal, a comprovação do crime doloso de responsabilidade. E isso, evidentemente, não inclui uma manobra fiscal, abre aspas, pedalada fiscal, aprovada por pareceres técnicos, executada por um membro do segundo escalão, que é feita todo ano desde a FHC e que não envolve dolo ou desvio de recursos. Não resta mais qualquer dúvida razoável, hoje, de que o Brasil sofreu um golpe. O uso de uma forma constitucional sem o conteúdo acusatório adequado não torna legal o processo. E hoje sabemos que o mesmo Congresso que se inflamou contra as pedaladas tornou-as legais. E hoje sabemos que o mesmo Congresso que se inflamou contra as pedaladas tornou-as legais 2 dias depois de afastar a presidente legítima. Esse mesmo Congresso negou a autorização para a investigação do golpista que ocupou a presidência da República, desonrando nosso país e nosso povo, mesmo diante de malas de dinheiro e confissões de crimes gravadas. O ex-presidente da Câmara, e hoje condenado por corrupção, Eduardo Cunha, que outrora me processou por tê-lo chamado de corrupto, aceitou e conduziu o pedido de impeachment. Alguns meses depois, estava condenado por corrupção e preso na Papuda, e teria delatado, segundo a imprensa, deputados que teriam recebido dinheiro para votar pelo impeachment. Julgo que esse golpe tinha basicamente 3 interesses poderosos que o levaram a cabo. O primeiro e mais evidente hoje era o do Sindicato dos Corruptos, que se articulavam em torno de Cunha e queriam, entre aspas, parar a sangria da Lava Jato e se livrar da cadeia. O segundo e menos evidente para a população eram os interesses da oligarquia rentista brasileira, que, através dos bancos e da mídia, queria, no momento agudo de crise econômica, garantir a geração de excedentes a qualquer custo, para pagar os juros, o serviço da dívida. Por fim, o último dos interesses poderosos estava mais oculto, e não teríamos como falar abertamente dele hoje, se não fossem os documentos revelados por Edward Snowden e Julian Assange, que mostraram logo antes do início da Lava Jato a espionagem norte-americana na Petrobras e na presidência da República, que foi denunciada por Dilma e Angela Merkel na Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse interesse queria acabar com a lei do pré-sal, colocar a mão em nossas reservas de petróleo, tomar a base de Alcântara, permitir a construção de bases militares norte-americanas na América do Sul, acabar com o BRICS e com o financiamento pelo BNDES, das empresas brasileiras que atuam no exterior. Não surpreende nem um pouco que todos esses interesses tenham sido promessas de campanha do homem que atualmente ocupa a presidência da República. Todos, pela desgraça nacional, conseguiram tudo o que queriam e que eu havia denunciado incansavelmente desde o fim de 2014, cumprindo meu dever com o país, e é com o aprofundamento do desastre econômico causado pelas medidas pós-golpe que eu quero concluir esse diagnóstico. Então, a gente vai seguir a leitura nos próximas lives disso, mas agora a gente para um pouquinho para comentar.
E aí, Débora, foi golpe ou não foi? Dizem que golpe é uma palavra muito forte. Não sei quem foi que falou isso. Foi um professor, criador do FIES, que não ganhou a reeleição e que se candidatou a presidente. Entendi. E será que golpe é uma palavra muito forte, Gui? O que você acha? Foi Olha, golpe. não me põe em maus lençóis. Eu sou um democrata igual o Ciro, então foi golpe. Eu acho que o golpe foi na gente, no povo Não, eu não brasileiro. acho, eu tenho certeza desse ponto. Quem tomou o golpe fomos nós. A gente está pagando esse golpe, a duras penas. Mas é difícil, né? Ver que agora estão dando as mãos para os golpistas e fazendo uma ciranda. E achando que isso é combate ao fascismo. Mas ok. A gente se unir a golpista para combater o golpe enfim, é o ápice do contrassenso, mas tudo bem. Vamos lá, Gui, voltando. O que a gente vai trazer aqui agora? Bom, eu acho que aqui tem um ponto bem central, né? O Ciro, ele, como a gente já relatou, a trajetória política do Ciro se mistura a eventos políticos nacionais. Eu acho isso, assim, fantástico. Eu não vejo outra personalidade que tem esse caráter tão assim, né? É aquela coisa, quando a gente se toca, que a gente está vivendo essa história. Mas eu acho que é muito interessante quando o Ciro coloca isso no papel, desde quando ele foi deputado a primeira vez lá no Ceará, agora quando ele traz essa reflexão sobre o passado, né, sobre tudo isso. E como ele denunciou paulatinamente esses golpistas, essas pessoas, por mesmo dentro do governo petista, quando ele apoiava, ele fazia as críticas, as denúncias, não entrega Furnas para fulano, não entrega o DENIT para ciclano, que vão roubar, não entrega o Correios, e deu no que deu. O ápice disso tudo no final é o golpe contra, é as jornadas de 2013 que o Ciro cita, vem a Lava Jato, vem o golpe contra Dilma, vem a ascensão de Bolsonaro e do discurso neofascista no Brasil e em partes do mundo. Então acho que a gente está num momento de inflexão, né? A gente está vendo assim muitos líderes autoritários ou de extrema direita estão perdendo as eleições na França, nos Estados Unidos, em outros países, mas existe ainda uma mídia anticientífica, existe ainda assim uma parcela muito forte que está com esse discurso inflamado de ódio e, pelo menos no Brasil, uma esquerda que pouco tem legitimidade, uma dita esquerda, de falar de combate à corrupção, enfim. Então, acho que isso é muito sério, principalmente quando a gente fala de golpe. Eu acho que a gente tem que rememorar que na época do golpe, o Ciro trabalhava na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional, tinha um cargo importante lá, e muito bem remunerado, por sinal, e ele abriu mão do cargo, ele se demitiu e foi auxiliar Dilma, e foi denunciar tudo que estava sendo feito, e hoje ele é visto como inimigo. Eu acho muito. Essa é uma informação que a gente precisa trazer à tona. Ah, com certeza, né? Quem não beija a mão do rei, uma hora vira inimigo, né? E isso é muito sério. Eu sempre me pergunto assim, sabe? A gente tem 210 milhões de brasileiros e só um consegue salvar a democracia. Tem alguma coisa muito errada nisso aí. Só uma pessoa consegue salvar a democracia, só um único partido consegue salvar a democracia. Porque em 2018 não, a única pessoa que podia fazer frente ao Bolsonaro não foi apoiada. Porque é exatamente isso que o Ciro se propõe. Ele tem a legitimidade de uma história pública honesta, Idônea. e tem um projeto que se realmente se propõe a romper com essa última parte que a gente leu, aqui na Democracia Golpeada, que é com o rentismo. Ele cita que o primeiro aspecto aqui foi, o primeiro interesse era dessa gangue dos corruptos, o segundo interesse era do rentismo, que queria manter o serviço da dívida, e o terceiro, a espionagem, a sabotagem das potências estrangeiras que não querem o desenvolvimento pleno do nosso país,
querem que o país continue sendo essa colônia, esse grande acampamento aqui, que o celeiro do mundo, né? Mas a que preço? A que custo para o nosso povo? Isso tudo eu acho que está agora muito despontando na mesa de todo dia, ou no mercado que a gente vai, no posto de gasolina. Quem é que está pagando isso, né? Essa sua fala, ela conversa muito com o que a gente viu nos capítulos anteriores sobre a questão até econômica, né? Que quando ele comenta aqui que ele denuncia essa sabotagem de interesses exteriores, ela tem um porquê, né? Porque, assim, se a gente ganha autonomia, você deixa de consumir esses produtos, você deixa de importar esses produtos. Então, assim, é um mercado que eles perdem. Então, assim, eles não querem perder esse mercado e é mais conveniente para os interesses internacionais que a gente continue fornecendo commodity, matéria-prima sem valor agregado, do que entrar para concorrer com eles. Essa é uma simplificação grosseira, mas não deixa de ser isto. Exatamente. Eu acho que depois ele traz, né, lá na frente, quando ele vai falar do projeto, sobre o Brasil que nós queremos. A gente quer continuar nesse estado de ser essa grande colônia? Eu não. Eu estou em outra dimensão, eu estou em outro ponto. Mas existe uma parte que acha que o propósito é só derrotar o bolsonarismo, ou o Bolsonaro, que não vai conseguir derrotar o bolsonarismo. Mas vai manter a mesma estrutura que o manteve, não vai mudar nada. Vai mudar tudo para não mudar nada, né? Vários dos trechos que a gente lê no livro me remete demais àquela frase, e que eu vou fazer questão de ler agora de novo, aquela frase do Getúlio que serve que fica no prefácio, que é: a finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. É impressionante, Essa frase é né? fantástica, né? Como a gente estudou um assunto e aí a gente cai nela, assim, é como se ela sintetizasse muito, muito. Gente, como hoje a gente não teve convidado ou convidado especial, a gente tem um convidado especial, sim, que a gente vai ouvir falando. A gente falou hoje sobre corrupção, sobre Lava Jato, e a gente separou um trecho que o Ciro fala sobre isso. A gente acha que o que ele propõe nesse trecho aqui é bem relevante. Então, eu vou colocar aqui na tela. Senhoras e ilustres senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos eminentes pensadores, juristas e professores que atenderam ao nosso convite de vir aqui hoje debater um tema tão complexo e polêmico. Em seguida, garantir-lhes que eu serei bastante breve nessas minhas palavras iniciais, por motivos óbvios. Primeiro, porque eu estou aqui muito mais para ouvir do que para falar. Segundo, porque não caberia a mim antecipar, dar spoiler, né, em relação à exposição que farão os meus colaboradores diretos sobre as propostas instigantes, como puderão ver logo mais, que estamos debatendo há algum tempo e que serão apresentadas de forma resumida para vossa análise. Desnecessário dizer que estamos abertos a críticas e sugestões de pessoas independentes e gabaritadas, como as senhoras e os senhores. Mais que abertos a críticas e sugestões, estamos ansiosos para escutá-los. O esforço e reflexões que faremos conjuntamente não serão para ajudar uma candidatura. E eu quero lembrar que nós estamos no ar transmitindo esse evento para o mundo inteiro, pela plataforma da internet, pelas minhas redes, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, e as pessoas, então, podem também participar a partir daí. Como eu disse, o esforço e as reflexões que faremos aqui, conjuntamente, não serão para ajudar uma candidatura, mas sim para tentar ajudar o Brasil, para ajudar o nosso país a ocupar o lugar que merece no cenário das nações, com dignidade e respeito, para retirá-lo da crise social, econômica, política e moral em que está mergulhado. Senhoras e senhores, se eu fosse tratar a corrupção apenas como vocábulo, diria que se trata de uma das palavras mais utilizadas e mais manipuladas da política brasileira, talvez da política mundial.
uma das palavras mais usadas demagogicamente como arma de destruição. Mas quando examinamos o fenômeno mesmo da corrupção como conceito, como conteúdo e como postura, vemos que entre os males mais nocivos e letais à democracia, ela talvez seja o mais resiliente. E uma das razões da sua resiliência e quase imortalidade é que se trata de uma inimiga ardilosa, multiforme, camaleônica. Ela é, ao mesmo tempo, uma hidra e uma centopeia. Tem 1000 braços, 1000 pernas e 1000 cabeças. Ela é extremamente poderosa, porque vive no interior da alma humana, há séculos, repousando entre a mentira, o egoísmo, a traição e a dissimulação. E se alimenta de todos esses sentimentos. Ela é resiliente porque é imune a ideologias, a partidos, a graus de desenvolvimento e a níveis culturais, como a nossa história brasileira tem amargamente nos demonstrado. Com intensidade, formatos e práticas diferentes, ela existe em todas as sociedades. É muito importante que nós possamos trazer essa reflexão para o nosso povo. Não é um mal brasileiro. Esse é um mal que está em todas as comunidades humanas, em toda a história da humanidade. Com intensidade e formatos e práticas diferentes, é bem verdade. Mas ela tem uma grande fragilidade, a corrupção. Uma vulnerabilidade que, se não a destrói de todo, pode enfraquecê-la até a inanição. É a consciência que todos têm de que ela é errada e maligna. De que uma nação jamais poderá se desenvolver de forma harmônica e igualitária se a tiver no cerne das suas relações políticas, como é definitivamente o caso brasileiro. A consciência de que a corrupção, como outros pecados humanos, se não pode ser de todo vencida e expurgada, pode ser contida e derrotada em pequenas e grandes batalhas empreendidas todos os dias. Para vencê-la, é preciso, antes de tudo, ter diagnóstico e armas corretas. E, muito especialmente, ter honestidade, compromisso ético e coragem de enfrentá-la em todas as suas formas. Para vencer a corrupção, é preciso tanto manejar conceitos e instrumentos corretos, como, muito especialmente, enfrentar as falácias e os equívocos de supostas práticas de combate à corrupção. Vamos a alguns pontos, e eu quero provocar pela excelência daqueles que estão disponíveis para esse evento. Primeiro, o combate eficaz e verdadeiro da corrupção é uma ação coletiva e institucional de toda a sociedade, e não uma ação individual de falsos messias, falsos profetas e falsos arautos da moralidade. Segundo, o combate à corrupção é uma ação da política e de políticos honestos, e não da antipolítica. Temos que corajosamente desmontar falsos conceitos e análises que ainda predominam em nosso país. Como, por exemplo, ter a coragem de dizer que a corrupção é muito grave, mas não é o maior problema brasileiro. Ter a coragem de desmontar a falácia teórica de que quanto menor o Estado, menor a corrupção. Terceiro, refutar a tese racista, tão bem contestada pelo professor Gessé Souza, um dos nossos debatedores de hoje, de que a corrupção é endêmica de países subdesenvolvidos e mestiços. A fome, a desigualdade, o desemprego, o baixo crescimento, a péssima educação, saúde e segurança são problemas muito mais sérios do que a corrupção. Ela e eles têm fios e estruturas profundamente comuns, mas não estão totalmente interligados. O combate eficaz à corrupção pode resolver, de fato, o modelo de governança que se mantém há anos no Brasil, que tem no seu cerne o toma lá da cá, que é o disfarce mais cenográfico das práticas corruptas que acontecem no palco e nos bastidores. Mas a simples mudança do modelo de governança não resolverá os graves problemas brasileiros se a ela não for somada à mudança do modelo econômico, que nos condena há décadas ao não crescimento, à falta de oportunidades e ao desmantelamento da capacidade de investimento do Estado Nacional brasileiro. Querer inibir o papel do Estado a pretexto de combater a corrupção é mais um falso argumento do grande estoque de falácias do perverso neoliberalismo. Os países nórdicos são exemplos de que o Estado pode ter papel decisivo e relevância central nas economias nacionais e, ao mesmo tempo, serem Estados profissionais, eficientes e com baixíssimo. Repito também que chega dessa discussão estreita entre Estado mínimo e Estado máximo,
porque o que interessa é o Estado inteligente, capaz de atuar em parceria com o setor privado, gerando crescimento, conhecimento, bem-estar e menos desigualdades. Para concluir, quero alertar ao empresariado nacional de que, sem a sua participação honesta e decisiva, não haverá avanço no combate à corrupção. Não existe corrupção sem corruptores. O aumento da produtividade da economia nacional, que é a principal causa do crescimento econômico, depende dos empresários se sujeitarem às consequências da competição econômica e da liberdade de iniciativa, sem esconder sua incompetência por meio de cartéis e privilégios, favores e benefícios seletivos do Estado. Antecipo uma pergunta que virá neste seminário. Uma vez retirado o ganho da corrupção, que empresas serão realmente eficientes? Aquelas que só sabem operar encostadas no Estado, ou aquelas capazes de sobreviver por sua própria competência na concorrência ferrenha do mercado? O ganho de eficiência e produtividade de que a economia nacional precisa demanda que as relações econômicas funcionem para favorecer os batalhadores, os competentes, não quem é amigo do rei. Isso precisa acabar, isso vai acabar. Com os votos e compromisso de que sejamos sempre amigos verdadeiros do Brasil e do povo brasileiro, declaro aberto este seminário, que tenho certeza fará jus à extraordinária sabedoria e competência de todos aqui presentes. Muito obrigado a todos e a todas, aos que vieram aqui, aos que estão conosco pela internet, e vamos mãos à obra. Difícil falar, né, depois do Ciro, com esse discurso brilhante, assim, sobre a corrupção e a origem dela, de como combater, e de tudo isso que a gente discutiu aqui. Eu acho que do que a gente discutiu hoje, o Ciro, ele sintetiza e aprofunda, né, ele vai realmente na raiz do problema. Que esse é um problema que tem uma complexidade imensa, né, eu acho isso muito interessante, e que não vai ser uma pessoa ou só uma instituição que vai resolver esse problema, que não é somente no Brasil. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter essa clareza. Ele chama a coletividade, né, para assumir a responsabilidade, cada qual fazendo a sua parte, e também traz a lembrança de que não basta a gente tratar de práticas anticorrupção sem repensar o modelo econômico. Isso é uma coisa que é bem, bem legal, que ele, inclusive, que é o assunto da nossa próxima leitura. Com certeza. Na próxima leitura a gente vai continuar por onde, Débora? Próxima leitura é, de novo, a devastação do neoliberalismo. Importante. A gente vai terminar esse capítulo continuando falando de neoliberalismo. Então a gente te aguarda sempre às segundas-feiras, 8h30 da noite, sempre que possível. Então a gente pede que você comente, compartilhe as suas ideias, o que você acha sobre corrupção, e acompanhe as nossas leituras e os outros programas aqui do DVD Esperança. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que vocês deixem aqui um joinha, deixem comentários e compartilhem esse conteúdo para que alcancemos outras pessoas também. Se você quiser contribuir com o Dever da Esperança, contribuir para que nós cresçamos com o canal, fica aqui embaixo o pix@deverdasperanca.com.br. Perfeito. Então é isso, gente. A gente agradece. Hoje a gente teve um convidado para lá de especial, né, Débora? Opa! Que está aqui com a gente sempre, mas é bem importante a gente ouvir essas ideias e trazer esses questionamentos. Então, deixar o nosso muito obrigado, o nosso abraço e uma ótima semana para todo mundo. Uma boa semana, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.